8 verdades que talvez você não tenha percebido ou não saiba que aconteceu no atentado do Donald Trump. Não se preocupe que eu vou vincular isso com a economia, com o seu dinheiro de fato. A primeira verdade é que a mídia é meio duvidosa. Quando eu falo da mídia mais tradicional. Existe algum problema a mídia ser enviesada para um lado? Por incrível que pareça, não, isso não tem problema. Agora, você tem que deixar isso muito bem claro. Esse é o primeiro ponto. A maioria das mídias, elas comentam que não são enviesadas para nenhum lado, e de fato são. Você percebe nas palavras que são utilizadas, dentre outros inúmeros detalhes. Só que o maior problema não é esse. É quando você sabe, eu sei, todo mundo sabe, se duvidar você é assim, existe uma grande probabilidade que você seja assim, que você só lê a manchete. Você se preocupa com a manchete. E no instante em que você não defende Donald Trump e você coloca uma manchete que ele caiu no palanque, que ele simplesmente caiu. Não foi que ele sofreu um atentado, uma tentativa de... Não foi isso. Foi que ele caiu. Você percebe que são coisas extremamente diferentes entre si? Ou seja, a mídia acabou ficando de uma forma muito mais escancarada, essa metodologia que eles acabam utilizando. Não interessa se você defende um lado ou outro. É sempre necessário que quando você vê uma manchete, você ou leia o texto por inteiro, ou se não, você tem algum tipo de autocrítica, alguma crítica sobre aquilo que está escrito. Ela provavelmente terá um viés e não irá te contar. E o segundo ponto, eu vou te falar, eu só te peço antes, se você já é de casa, que você curta o vídeo no início, quando ele começa. Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação. Caso você ainda não seja de casa, não tem problema. No decorrer do vídeo, você toma a sua decisão se irá se inscrever ou não, caso ele venha te agregar em alguma coisa. O segundo ponto é bem polêmico. E eu quero que você entenda o seguinte, essa aqui é a minha opinião. Você pode ter uma opinião totalmente diferente, você pode achar essa opinião cedo demais, pode ser, mas é a minha opinião. O Trump já é o novo presidente dos Estados Unidos, somente ainda não passou por aquele trâmite burocrático, comumente chamado de eleições, mas ele já é presidente dos Estados Unidos. Você pode agora até chamar a Michelle Obama, convencer ela para ela poder participar dessas eleições, faltando 4 meses somente, que, no final de tudo, ela não irá ganhar. A verdade é que quando a pessoa passa por um atentado e ele acaba sobrevivendo ao atentado da forma como aconteceu, a forma como aconteceu parece um filme americano. A imagem que foi tirada do Trump, ele se erguendo entre os seguranças, ele levantando o pulso dele com a bandeira dos Estados Unidos atrás, aquela foto vai ganhar algum prêmio, não tenha dúvida. O próprio fotógrafo, para tirar aquela foto, ele teve que se expor realmente a uma situação totalmente delicada. Ele ficou realmente muito exposto e no final de tudo, ele conseguiu aquela proeza, digamos assim, em relação a registro histórico. Independentemente se você acabar defendendo o Trump ou não, aquela foto é bem simbólica. Ou seja, o Trump, ele sai como um herói. O Trump, ele acaba ganhando mais força. Daqui a uns 5, 7 dias, irão sair umas novas pesquisas da eleição e você perceberá que ele aumentará a porcentagem de pessoas que podem votar nele. Até quando você olha aquele site de apostas, os mais comuns do mundo, o Trump agora já está com 70% no mínimo de pessoas acreditando que ele irá sim ser o novo presidente dos Estados Unidos. E eu sei que ainda faltam 4 meses e pode acontecer muita coisa até lá. Existe uma possibilidade dele não ganhar, de acordo com a minha opinião? Sim. Porém, terão que ter sucessivos fatos de magnitude similar a esse fato, que realmente tem uma magnitude extremamente elevada, importante no cenário dos Estados Unidos, a maior economia mundial, e existe uma não probabilidade que isso venha ocorrer. De qualquer maneira, se você tem uma opinião contrária a favor, deixe aqui nos comentários. Vamos agora para o terceiro fato, que é duro de se falar, mas tem que se falar, e a inteligência de segurança dos Estados Unidos acabou falhando. Eles falharam de forma extremamente feia, porque o atirador estava a aproximadamente 150, 125 metros, numa posição extremamente estratégica. Não tem sentido algum
ele conseguir ter acesso àquele ponto. Não tem sentido algum o segurança, a inteligência dos Estados Unidos, não vistoriar aquele ponto. Houve uma falha, essa falha já acabou ocorrendo outras vezes com outros ex-presidentes, 4 ex-presidentes, como por exemplo Lincoln. Com Lincoln acabou já sofrendo um acidente que veio ao óbito de acordo com uma falha do sistema de inteligência dos Estados Unidos. Isso acaba acontecendo, mas a época de Lincoln não tem absolutamente nada a ver com a época de hoje em dia, em que os Estados Unidos têm muito mais experiência, os Estados Unidos têm muito mais tecnologia, e foi uma coisa básica, foi um erro extremamente, assim, infantil, vamos dizer, básico do básico. Bom, vamos agora para o quarto tópico, que na verdade é mais uma curiosidade. O Elon Musk, como sempre com seu jeito sátiro, como sempre brincando, aparentemente com tudo, ele acabou chamando a atenção que a chefe de segurança do Donald Trump, ela trabalhava na Pepsi, isso há pouco tempo atrás. Então ele quis dizer o seguinte: algum tempo atrás, a chefe de segurança do Trump, ela protegia Cheetos, ela protegia refrigerante, e agora ela está protegendo um dos homens mais relevantes do mundo, que possivelmente será, que já foi um ex-presidente, que é um ex-presidente, na verdade, dos Estados Unidos, que possivelmente será o novo presidente dos Estados Unidos. Então ele acabou meio que brincando com essa situação. Nesse caso, vamos para a quinta verdade, que é uma análise de fato. Quem é que acabou cometendo esse atentado? Eu sei, você vai comentar que já se descobriu quem foi a pessoa. O nome dessa pessoa acabou saindo em todos os jornais. É um jovem que aparentemente ele é ao mesmo tempo republicano como um democrata, ou seja, ao mesmo tempo ele é esquerda ou direita. Como assim, Osmar? Ao mesmo tempo que ele fez o cadastro dele na direita, que são os republicanos, ao mesmo tempo ele acabou doando um pequeno recurso financeiro para os democratas. Então existe meio que essa dúvida, de fato, qual lado ele defende. A questão é que, imagine que existe um grupo que acabou viabilizando, vamos usar esse termo, para que isso ocorresse. Esse grupo, de duas uma, ou logo no seguinte instante, eles iriam notificar e dizer que sim, sou eu o responsável pelo atentado. Isso não ocorreu. Será que não ocorreu porque esse atentado não foi exitoso ou não? Não saberemos. De qualquer sorte, como esse atentado não foi exitoso e existe uma grande probabilidade de um grupo que, caso venha organizar, ele não queira se expor, até para não ser retaliado, aparentemente essa pessoa é como se chamam de lobo solitário, ou seja, ele não tinha nenhum vínculo com nada muito ligado. Algumas pessoas falam que ele está vinculado à Rússia, outras pessoas falam que ele está vinculado à China, outras pessoas falam que estão vinculado à esquerda, outras pessoas falam que ele está vinculado à extrema esquerda e aí por diante. A questão, talvez nunca se saiba de fato o verdadeiro motivo, a motivação dessa pessoa. Isso acontece. Se você observar na história, os atentados que tiveram, às vezes não se tem algo muito bem claro, muito bem exposto. Simplesmente fica por isso mesmo. E ponto. É caracterizado como um lobo solitário. E preste atenção agora, até deixe também nos comentários se você acha qual foi a motivação de fato para esse fato ter ocorrido. O sexto tópico, ele é meio delicado, que envolve o Biden. O Biden, ele irá realmente ser o candidato da esquerda nas eleições dos Estados Unidos? Esse é um ponto muito, mas muito importante. Aparentemente, não. Essa é a sexta verdade. Tudo já levava a crer que ele poderia sim sair da questão do processo de candidatura, porque ele estava sendo pressionado por inúmeras pessoas, ele estava sendo pressionado dentro do seu próprio partido, ele estava sendo pressionado por grandes pessoas que acabam aportando recurso financeiro e informaram que não iriam aportar caso o Biden fosse, de fato, o candidato dos democratas, ou seja, o candidato da esquerda. Quando o próprio Biden acabou participando do debate com o Donald Trump, não foi muito positivo. Quando ele acabou fazendo alguns anúncios recentemente, ele chamou o Zelensky de Putin. Então, imagine a cena, a pessoa elogiando
não, porque Zelensky é uma excelente pessoa e ele vai ganhar a guerra, mas na verdade ele falou Putin, então ele disse que Putin é uma excelente pessoa, não necessariamente ele falou isso, só um exemplo que ele irá ganhar a guerra. Isso deixa todo mundo meio que confuso. Isso é um grande problema? Não, a questão são os sucessivos equívocos que o Biden vem cometendo, e isso pode acabar levando ele de fato não concorrer pela candidatura. Só que isso não será anunciado daqui a um dia, isso será pauta de discussão depois da pesquisa que tiver da eleição, daqui a 1 a 2 semanas, quando essa situação acabar saindo no foco da mídia, e aí talvez o partido venha anunciar. A sétima verdade é que sim, ouça, sim, houve um disparo. Sim, o disparo acabou atingindo a orelha do Donald Trump. Sim, ele não simplesmente caiu no chão. Ele acabou se projetando ao chão porque ele acabou de ser atacado. Isso deve ser até um protocolo padrão de segurança. E sim, houve um atentado. Você querer dizer que isso não aconteceu não tem sentido algum. É 100% teoria da conspiração. Tudo isso aconteceu. O que você pode acabar apontando é que talvez o Trump ele tenha financiado para que isso ocorresse. Existe alguma probabilidade disso? Sim. Quantos por cento? Menos de 0,01%. Não se tem absolutamente nenhuma prova, nada que venha corroborar com ele ter financiado, além dos próprios fatos serem ululantes ao contrário disso. Então assim, vamos por partes. O fato aconteceu? O fato aconteceu. Não vamos criar uma teoria de conspiração sobre fatos. Mas na verdade isso foi financiado pela direita, não existe nada que corrobore para isso. Todos os fatos corroboram para literalmente o inverso. Então não tem sentido levantar uma teoria da conspiração e defender ela como se fosse verdade, porque nada acaba apontando para isso. Se apontar algo futuramente, eu não tô nem aí. O Trump terá que pagar, ou quem quer que seja que acabou financiando, por esse problema. Essa pessoa pagará conforme a lei que existe nos Estados Unidos. E ponto final. Não tem o que se discutir. Mas até agora, nada leva a crer isso. Vamos para o 8º tópico, que é o Trump. Ele assumir a presidência dos Estados Unidos, ele impacta na economia global? Com toda certeza. Ele impacta no seu dinheiro? Não tenha dúvida. Ele acaba influenciando, por exemplo, movimentos como o mundo cripto? Sim. Movimentos como diminuição da taxa de juros da economia? Sim. Ele acaba, mesmo que o Banco Central dos Estados Unidos seja independente, mas é normal, um posicionamento mais agressivo, isso acaba influenciando dentro do Banco Central. Entenda isso, não quer dizer que ele vai determinar. Determinar é uma coisa, influenciar é outra. Ele acaba influenciando uma economia estadunidense muito mais nós contra eles contra a China? Sim. Muito mais protecionista? Sim. Muito mais de grupo com aqueles que o defendem assim, com unhas e dentes? Sim, também. Porém, isso não te afeta agora. Esse é o ponto. Isso te afeta agora? Não. As eleições são daqui a 4 meses. Ele irá assumir bem mais na frente. Como isso não te afeta agora, o seu foco não tem que ser nesse assunto necessariamente. Você pode acabar assistindo alguma coisa, até porque estamos falando do presidente dos Estados Unidos, do ex-presidente dos Estados Unidos, na verdade. Tudo bem. Mas amanhã, depois da manhã, o seu foco tem que ser em coisas que estão te impactando agora, em coisas que vão te impactar pensando no longo prazo, como, por exemplo, ganhar mais dinheiro, como, por exemplo, investir melhor o seu dinheiro, como, por exemplo, como você manter o seu patrimônio ao longo do tempo, com essa desvalorização do real dia atrás de dia, com essa valorização do dólar a todo instante, com essa inflação que existe no Brasil, sem parar, sem parar, sem parar. Até por isso, eu vou deixar esse vídeo aqui do lado, que eu falo do investimento do Tesouro Brasileiro, o Tesouro IPCA mais 6%. Um investimento que inúmeros grandes fundos investidores sempre comentam como um excelente aporte. Se você quiser entender um pouco disso para poder proteger seu patrimônio, eu recomendo realmente que você assista esse vídeo. Um grande abraço, o meu nome é Osmar Tanajura e eu te vejo daqui a pouco.